Existe um momento na vida em que você percebe que não é a falta de fé que te paralisa. Você acredita, você ora, você confia em Deus, pelo menos no discurso. Mas mesmo assim, algo dentro de você não consegue descansar. A mente permanece alerta, vigilante, sempre tentando antecipar o próximo passo, o próximo erro, o próximo problema. Não porque você não confia em Deus, mas porque, em algum ponto da sua história, você aprendeu que relaxar dói. Esse aprendizado não nasceu do nada. Ele veio de quedas inesperadas, de promessas quebradas, de situações em que tudo parecia certo, e ainda assim deu errado. Então, sem perceber, você criou um mecanismo silencioso de sobrevivência. Se eu controlar, eu sofro menos. Se eu prever, eu me decepciono menos. Se eu mantiver tudo sob vigilância, talvez eu evite a dor. O problema é que esse tipo de controle cobra um preço alto. Ele rouba o descanso, rouba a leveza, rouba a confiança espontânea. E com o tempo, rouba até a sensibilidade espiritual, porque Deus não se move bem em ambientes onde tudo precisa ser garantido antes. A fé verdadeira não cresce em terreno excessivamente vigiado. Ela cresce onde existe espaço para confiar, mesmo sem garantias. Talvez você ainda não tenha percebido, mas muitas das suas orações carregam mais tensão do que entrega. Você pede, mas já calcula. Você confia, mas já se prepara para o pior. Você diz, seja feita a tua vontade, mas por dentro tenta conduzir o caminho. Não por rebeldia, por medo. Medo de perder, medo de errar, medo de confiar e se frustrar de novo. Existe uma diferença profunda entre responsabilidade e controle. Responsabilidade é fazer a sua parte com consciência. Controle é tentar garantir resultados que não dependem só de você. E quando você cruza essa linha, algo começa a se desgastar por dentro, porque você passa a carregar pesos que nunca foram feitos para estar sobre seus ombros. Jesus nunca ensinou controle. Ele ensinou confiança. Ele nunca prometeu ausência de problemas. Ele prometeu presença no meio deles. Não andeis ansiosos. Não porque a vida seria fácil, mas porque a ansiedade não acrescenta nada além de desgaste. Talvez você esteja cansado. Não porque fez demais, mas porque tentou sustentar sozinho aquilo que deveria ser compartilhado com Deus. E talvez este seja exatamente o ponto da sua caminhada agora. Um ponto em que fazer mais do mesmo não resolve. Um ponto em que insistir no controle só aumenta o cansaço. Um ponto em que Deus não está pedindo mais esforço, mas mais entrega. Entrega não é desistência. Entrega é reconhecer limites. É entender que nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem tudo depende apenas de você. Existe um ponto na caminhada espiritual em que Deus não pede mais força. Ele pede confiança. A confiança de quem faz o que pode e confia o que não pode. O problema é que soltar o controle assusta, porque soltar parece perder poder. Mas na verdade é o oposto. Soltar é reconhecer que você não foi criado para sustentar tudo sozinho. Quando você aceita isso, algo muda por dentro. A respiração desacelera. O coração relaxa. A mente começa, aos poucos, a se aquietar. E é nesse espaço que Deus age com mais liberdade. Porque a fé não precisa de tensão para funcionar. Ela precisa de espaço. A Bíblia está cheia de pessoas que precisaram soltar o controle para avançar. Abraão precisou sair sem saber exatamente para onde ia. Pedro precisou sair do barco sem garantias de estabilidade. Marta precisou soltar a agitação para aprender a descansar aos pés de Jesus. Em nenhum desses casos, o milagre aconteceu enquanto o controle estava ativo. O milagre aconteceu quando houve confiança suficiente para dar o próximo passo. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Um ponto em que insistir no controle não te protege mais, apenas te cansa. Um ponto em que Deus não está pedindo que você corra mais rápido, mas que confie mais profundamente. Confiar não é ignorar riscos.
É escolher não ser governado por eles. Confiar não é fechar os olhos para a realidade. É olhar para ela sem permitir que o medo decida por você. Existe algo profundamente libertador em admitir: eu não dou conta de tudo. Essa admissão não te diminui. Ela te humaniza. E Deus trabalha muito bem com pessoas humanas, conscientes de seus limites, disponíveis para aprender, abertas para serem guiadas. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser forte o tempo todo. Forte para não cair. Forte para não demonstrar fraqueza. Forte para não decepcionar ninguém. Mas força constante sem descanso gera rigidez. E rigidez espiritual impede o fluir. Deus não quer que você seja rígido. Ele quer que você seja flexível o suficiente para ser conduzido. A entrega não é o fim da responsabilidade. É o começo da parceria. Você continua agindo, continua planejando, continua caminhando. Mas agora, sem carregar sozinho o peso do resultado. Você trabalha, mas descansa por dentro. Planeja, mas não se aprisiona ao plano. Caminha, mas confia que será sustentado mesmo quando o chão parecer instável. Talvez você tenha medo de soltar porque acredita que, se soltar, tudo desmorona. Mas, e se for exatamente o contrário? E se aquilo que está travado só se mover quando você parar de apertar? Existe um tipo de fé que só se desenvolve quando você solta o controle. Uma fé mais madura, mais silenciosa, menos ansiosa. Uma fé que não exige sinais constantes para continuar acreditando. Uma fé que descansa mesmo sem garantias completas. E é essa fé que abre novos caminhos. Talvez o novo eixo da sua vida não seja fazer mais, mas soltar mais. Soltar expectativas rígidas. Soltar a necessidade de entender tudo agora. Soltar a culpa por não estar onde imaginava. Soltar a ilusão silenciosa de que tudo depende apenas de você. Quando você começa a soltar, algo se ajusta. A respiração muda. O coração desacelera. A mente clareia. E nesse espaço, Deus fala com mais clareza, porque Ele não grita para competir com a ansiedade. Ele sussurra para quem está disposto a ouvir. Talvez este momento não seja sobre chegar mais rápido, mas sobre caminhar mais leve. Não sobre controlar o futuro, mas sobre confiar no presente. Existe um peso invisível que começa a cair quando você admite: eu fiz o melhor que pude com a consciência que tinha. Grande parte do cansaço não vem do que deu errado. Vem da tentativa constante de se punir pelo passado, de revisitar decisões antigas como se ainda fosse possível corrigi-las. Isso parece responsabilidade, mas muitas vezes é apenas autocobrança disfarçada. Deus nunca te chamou para viver em revisão de culpa. Ele te chamou para viver em renovação. As misericórdias se renovam a cada manhã. Isso não é poesia, é um princípio espiritual. Enquanto você tenta se redimir pelo controle, o presente fica travado. Quando você solta a culpa, o controle perde sentido. Talvez você esteja tentando confiar em Deus, mas ainda não aprendeu a confiar em si mesmo novamente. Confiar que você aprendeu. Confiar que você amadureceu. Confiar que você não é mais a mesma pessoa que errou lá atrás. Enquanto essa confiança não se estabelece, você vigia tudo, não para crescer, mas para não errar de novo. Só que vigilância constante não cura. Ela apenas mantém o coração em alerta. O perdão que você busca de Deus, muitas vezes, já foi dado. O perdão que ainda falta é o seu. Jesus nunca começou pela condenação. Ele sempre começou pela restauração da identidade. Sem restauração, não há transformação sustentável. Sem acolhimento, não há mudança real. Talvez você esteja vivendo uma espiritualidade correta, mas cansada, cheia de deveres, pouco descanso. Isso não é maturidade espiritual, é sobrevivência. A espiritualidade verdadeira gera vida, não exaustão. Quando você solta a culpa, algo se alinha. Quando o controle afrouxa, a sensibilidade volta.
E quando a sensibilidade volta, a direção se torna mais clara. Você não precisa mais pagar por erros antigos. Não precisa carregar punição emocional para provar arrependimento. Você pode seguir em frente sem arrastar correntes invisíveis. Um coração culpado ora com medo. Um coração restaurado ora com confiança. E quando a confiança se estabelece, o descanso finalmente chega.